trânsito do Detran Amazonas e também com o responsável pelo trânsito no âmbito municipal na cidade de Manaus. E a gente falou que agora no segundo bloco nós íamos abordar a questão das estatísticas. E aí eu te pergunto, como está a questão da estatística dos acidentes de trânsito aí na capital acreana? Boa noite. Boa noite. A gente faz um monitoramento constante com o mapeamento dos locais de acidente e com esses números a gente norteia nossas campanhas educativas, né, principalmente, e também as operações de fiscalização. Nós temos recentemente, nós estamos trabalhando com uma campanha específica para o motociclista, porque a gente constatou que 67% dos acidentes com vítima fatal envolvia motociclistas. Então a gente fez uma abordagem mais sistêmica nessa categoria. Já fizemos no pedestre esse ano e agora estamos trabalhando em cima do motociclista. Aqui em Manaus a gente tem um problema que é justamente o acesso de 3.900 novos carros dentro do circuito aqui da cidade. Diferente de vocês aí, que talvez não tenha esse ingresso tão grande de veículos, mas Rio Branco tem uma virtude que nós não temos. Ele está interligado via estrada a Porto Velho e, portanto, ao restante do país. Hoje vocês têm dificuldade já na mobilidade, no trânsito de veículos na capital? Temos sim. A nossa frota tem aumentado em torno de 10%, né? Com essa redução do IPI e os investimentos, por mais que seja um estado menor, nós temos um incremento de 500 veículos por mês. E esse incremento para malha viária que nós temos, ele acaba trazendo sim uns problemas de mobilidade. O Detran tem agido nessa parte em parceria com o município, que é bem forte o trabalho entre estado e município aqui na capital. Pois bem, nós vamos agora, Ítalo, ter a participação do nosso companheiro, o Rafael Nobre. Ele é do Portal Amazônia e gostaria de fazer um questionamento. Boa noite, Rafael. Fique à vontade. Boa noite, Elias. Boa noite, diretor do Acre. A pergunta é a seguinte: o que o órgão tem feito de prático para reduzir o número de acidentes na capital? E qual o resultado que tem sido encontrado até agora? A gente trabalhou as três vertentes básicas, né, que é a engenharia, através de reforço de sinalização, alguns ajustes, a fiscalização, daria o destaque aí para a fiscalização eletrônica, o radar, e o terceiro, vem até o primeiro, que é a questão da educação, né. Temos um destaque aqui na questão do monitoramento eletrônico, que é o radar. Os locais onde eles foram fixados foram definidos por estudos técnicos com base nos acidentes. Em alguns pontos a gente conseguiu a felicidade de reduzir em 100% o número de acidentes. Em todos os outros houve uma redução significativa, em torno de em média 37% do número de acidentes. Esse, assim, foi o principal vetor da redução do número de acidentes. E as campanhas educativas têm ajudado bastante. Eu vi o colega falando aí do Amazonas, da questão das regras de circulação. Aqui também não é diferente. Tem muitos acidentes agora que têm ocasionado por problemas de circulação, ultrapassar pela direita, conversão proibida, e isso, assim, a fiscalização acaba ajudando bastante a reduzir o número de acidentes. Pois bem, nós vamos agora, Ítalo, ter aqui a intervenção do diretor técnico do Detran Amazonas, que gostaria também de participar dessa conversa com você. É o Major Nero. Major, fica à vontade. Boa noite, Ítalo. Ítalo, os parabéns aí pela forma que você tem demonstrado a atuação, essa preocupação também em redução de acidentes. A gente verifica que realmente o caminho é esse, a identificação do problema e aplicar os recursos em cima. Eu queria saber com relação à fiscalização eletrônica que vocês fazem aí, de que maneira vocês fazem a quantificação e de que forma é distribuído essa fiscalização eletrônica.
A distribuição dos pontos foram definidos exclusivamente com o uso do mapeamento dos acidentes, né? Nos cruzamentos, nos locais onde havia uma maior concentração, a gente foi lá e instalou um controle eletrônico, né? Ou de velocidade, ou avanço de sinal, ou parada em cima da faixa de travessia, né? E com isso, nós já estamos agora com um ano que foi implantado, e nós já estamos fazendo um estudo, que até a resolução prevê isso, né, para rever se há necessidade de remanejar para alguns locais. Em vários a gente já sabe que já se torna desnecessária a fiscalização, o condutor já foi, vamos dizer assim, autuado, fiscalizado e já se conscientizou da necessidade de reduzir velocidade naqueles determinados pontos. E agora nós estamos, nesse exato momento, nessa semana, nós estamos fazendo o levantamento de novos locais onde começou a surgir novas estatísticas de acidente. Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui no Amazônia em Debate. Valeu pelos esclarecimentos de como o trabalho do Detran aí no Acre vem acontecendo. Boa noite. Bem, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Eu falava da estatística que a gente deveria abordar nesse exato momento. Eu pergunto ao Paulo Henrique como é que nós estamos em relação ao ano passado no trânsito aqui em Manaus. Nós estamos quase no mesmo patamar do ano anterior. Ainda estamos um pouco menor, mas nós já estivemos melhor no primeiro semestre. Nós iniciamos o ano muito bem. O trabalho que o Detran fez da fiscalização da lei seca deu bastante resultado, diminuiu o número de acidentes que ocorriam na madrugada, principalmente aqueles decorrentes por embriaguez. E à medida que entrou o segundo semestre, mês de julho e mês de agosto principalmente, aumentou muito o número de acidentes. Então o que ocorre é que nós fizemos um monitoramento nesse último mês para identificar os pontos, e os pontos eles estão espalhados no mais... Onde você imaginar bairro da cidade tem acidente de trânsito. Então estourou nos lugares mais, digamos assim, inapropriados, imprevisíveis. Exatamente, onde não se poderia prever que houvesse acidente. Então dentro do bairro acontece de duas motos se chocarem uma com a outra. Não existe um padrão, na verdade. Não tem um padrão. É difícil de a gente identificar uma única causa. Tem muitas causas diferentes. Nós estamos concluindo um estudo para ampliação da fiscalização eletrônica. O diretor do Detran do Acre falava sobre fiscalização eletrônica. Aqui há lugares onde o radar também zerou o número de acidentes. Esses lugares normalmente são lugares onde há erro de geometria, porque existem curvas muito fechadas, que a velocidade precisa ser diminuída mesmo, porque uma velocidade maior ocasiona acidente. É o caso, por exemplo, de Efigênio Salles, que tem alguns casos desses, o Rodrigo Otávio, enfim, a vida professor Newton Lins tem esse problema. Então, esses lugares têm que ser corrigidos com o radar, não tem outra solução. Existem lugares onde o pedestre atravessa em qualquer ponto, mesmo tendo passarela. Então, nesses lugares, nós vamos ter que tomar medidas de colocar gradil para evitar a travessia. Há lugares onde há travessias que precisam ser colocado semáforo para pedestre. Então, existem muitas recomendações que a equipe da engenharia do Manaus Trans está finalizando o trabalho, de modo que nas próximas semanas esse relatório será apresentado ao prefeito para que se defina uma estratégia. Nós vamos apresentar para ele qual seria a estratégia para que se defina uma diretriz de como tratar esses problemas, uma vez que alguns deles precisam de investimento em alguma infraestrutura. Associado a isso, o novo plano de radar também vai tentar melhorar essa questão dos lugares perigosos, cruzamentos perigosos, e a intensificação da fiscalização. O Major Nero comentou aqui que nós estamos fazendo nós temos uma parceria, o Manaus Trans e o Detran, mas nós vamos fazer isso de forma mais intensa, né, no sentido de a gente ampliar as ações de fiscalização e levar para os bairros onde estão acontecendo os acidentes. Enfim, quando a gente fala de estatística, a gente tem sempre que ver o seguinte: o número de veículos está aumentando. Quando esse acidente ele é comparativo
relativo a número de veículos, ele vem reduzindo ao longo dos anos. Mas o que Entendo. nós queremos é reduzir em números absolutos. Nós ainda estamos com um número menor do que no ano passado e a gente precisa intensificar nesses próximos meses as nossas campanhas para que a gente feche o quadro com esse saldo positivo. As motos continuam sendo as grandes vilãs? Sim, as motos, eu tenho aqui um dado de que em 2012 houveram 38 mortes de motociclistas. Esse ano já temos 46. Então vejam que a moto ela tá somando para que esse quadro não seja melhor, ou seja, ele seja 38 anos, durante todo o ano passado ou até até o mês de período setembro? Comparativo até agora, Seis tá? meses. 38 e agora nós Até estamos agosto. com 46. 46. 46. Tem que ressaltar também a questão da frota, que aumenta, e o número de motociclistas, né? Que é uma frota diferente. A moto é o principal veículo que está entrando em dobro, inclusive. Eu quero falar ainda a respeito dessa questão de dirigir, pilotar moto depois do intervalo comercial.